Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um editorial. Pessoal, peço desculpa pela pouca iluminação. Tô aqui, meio perdido entre Minas Gerais e São Paulo, mas eu não vou deixar de trazer um editorial para vocês, tá bom? Então, vou me achegar aqui no chão, vou sentar aqui no chão. Quem sabe alguém passa e deixa uma moedinha aqui para mim, né? Mas enfim, vamos falar de matéria. Eu peço desculpas pelo barulho dos carros, da rodovia, mas bora para cima, tá bom? Vamos lá. Primeira matéria que eu trago para vocês é sobre impeachment. Meu irmão, dessa vez a própria esquerda tá partindo pro impeachment. Você vai ver que eles não estão dando trégua não. E a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre o Tarcísio de Freitas, fechou? Então não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Isso é muito importante, tá? Pra gente. Vamos lá, a primeira matéria que eu trago para vocês é uma matéria da Gazeta Brasil, tá? Sobre o Tarcísio de Freitas, diz o seguinte: a esquerda protocola na Alesp pedido de impeachment de Tarcísio por associar bolos ao PCC. Então, o que o Tarcísio fez? Durante o segundo turno, no último dia de eleição, né? Antes do dia de votação do segundo turno, o Tarcísio falou sobre uma matéria veiculada no jornal, na qual o Boulos, poderia estar se beneficiando de um salve do PCC. Então ele disse, baseado nessa matéria de jornal, que havia bilhetes do PCC para que não votasse nem no Nunes e nem na Rosana Vale, lá de Santos. E assim, o psolista, o candidato ao governo do PSOL, estaria se beneficiando com esse salve do PCC. O PT falou que ia pedir a prisão do Boulos, entraram com a ação lá no TSE e a Carmen Lúcia, que é a presidente do TSE, falou que ia dar a máxima agilidade nisso. Agora, o que o PT fez? Deputados da oposição ao governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, protocolaram um pedido de impeachment contra ele nessa quarta-feira, na Assembleia Legislativa de São Paulo. O pedido foi apresentado em conjunto pelas federações PT, PCdoB, PSOL e Rede. Ridículo, né? Não há que se falar em crime de responsabilidade, não tem que se dizer isso, né? Se der um impeachment do Tarcísio, tem que dar um impeachment do Lula, que fez coisa muito pior, pediu voto usando a máquina pública para o Boulos antes do período, Então, não tem como levar a sério esse pedido do PT e do PSOL. Lembrando que o Tarcísio, ele não fez uma ilação da própria cabeça dele. Ele falou com base em matérias veiculadas na mídia. Então, se há responsabilidade do Tarcísio aqui, no máximo injúria, no máximo difamação, em momento algum há calúnia, porque o Tarcísio não acusou o Boulos de nada, não mostra que o Boulos era o interlocutor, ou seja, que o Boulos que pediu isso, então ele não teve nenhuma acusação sobre o Boulos. E isso aqui é mais uma matéria, fadada ao fracasso, então acho que não vai dar em nada. Outra matéria que a gente vai falar também do Tarcísio de Freitas, Essa aqui já é uma matéria da Gazeta do Povo. Essa matéria da Gazeta do Povo diz o seguinte: não existe privatização de escolas, diz Tarcísio sobre PPS na educação pública. Passou um caminhão aqui. Tá, vamos lá. O que é a PPS? É o seguinte: o Tarcísio, o Ratinho Júnior estão fazendo um trabalho, e nesse trabalho dos dois, eles estão privatizando as funções que não são, de docência. Então, por exemplo, um diretor de escola, ele para gerir, quando a máquina de Xerox estraga, é ele que tem que correr atrás para resolver o problema. Então ele deixa a atividade de docência de lado. Quando um cano estoura, a bomba é do diretor da escola. Então o que é essa parceria público-privada? Empresas serão contratadas para fazer toda a parte de manutenção da escola, material, reformas, tudo isso. Sem um professor ter que dedicar tempo a isso, ou o diretor. E o diretor e os professores vão ficar única e exclusivamente só para as atividades de docência, só para as atividades
curriculares. É muito bom isso. Só que a esquerda quer isso? Não quer. Entraram com ação contra o Tarcísio e o Tarcísio aqui articulou, falou: isso não é privatização da escola, é mentira da esquerda, não há que se falar em privatização da escola. O que nós estamos fazendo é uma PPP, tá? Antes fosse privatização, né? Mas, ou seja, eu defendo o modelo, já é aplicado em alguns países, o modelo de voucher, tá? O que é um modelo de voucher? E por que eu falo que sempre a concorrência cria qualidade na prestação do serviço? O Estado é essa meleca que é porque não tem concorrência, tá? Ele tem monopólio sobre as atividades, ou seja, a escola pública é do Estado, se você quiser trabalhar sem pagar, é só o Estado. O que é o voucher? O voucher é você dar um determinado valor, ó, cada aluno custa X por mês, tipo R$200. As escolas vão ofertar o serviço e cada pessoa vai ter aquele voucher para chegar, né, e utilizar o serviço com base nesse vale. As escolas vão disputar pelos alunos e aí a prestação de serviço melhora. Alguns países já aplicam esse modelo, é uma proposta do Novo e eu defendo demais. Privatização da escola, sim, tá? Então, discordo do Tarcísio por ter falado que não vai ter privatização, deveria privatizar. Concordo com o Tarcísio de tirar das costas do diretor a responsabilidade em preocupar até com o portão da escola que se estraga, tá bom? Outro ponto, vamos falar agora do Pacheco, matéria da Bárbara, tá? Do Te Atualizei. Pacheco apoia eventual reeleição de Lula. Pacheco é do PSD, lembra, tá? Quer cargo no STF e defende punição a envolvidos no 8 de janeiro. Poxa, vergonha braba, né? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que apoia a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2026. Em entrevista ao UOL, Pacheco destacou que, se a economia estiver bem, o petista pode se tornar favorito e atrair apoios indispensáveis. Abre aspas. Se a decisão fosse hoje, eu apoiaria a reeleição de Lula, disse Pacheco ao portal. Pode haver uma compreensão de que há um favoritismo pleno do presidente Lula. Então, a política pode ser atraída a uma candidatura mais óbvia. E aí ele falou também que discorda, né, do apoio ao PL da anistia. Então, já trava aí, de certa forma, pelo menos, até mudar o Pacheco, qualquer possibilidade de anistia, né? Sacanagem grande demais. Espero que o povo mineiro não esqueça disso na hora de escolher o seu governador. Mas o Pacheco está de olho numa vaga do STF, do Supremo Tribunal Federal. Então, para ele, né, esse posicionamento dele, sem sombra de dúvidas, é em troca de um cargo, de apoio aí. Por isso que ele fala em apoiar o Lula. Mas o PSD está sendo pressionado. O PSD conseguiu um resultado muito alto nas eleições. E por causa desse resultado alto que o PSD conseguiu nas eleições, o PSD está sendo pressionado a lançar sua candidatura própria. E aí é que surgiu o Ratinho Júnior. Pois é, vocês esqueceram que o Ratinho Júnior é do PSD, é do Paraná e é o cara com o maior apoio, né? Assim, ele e o Caiado são os dois que têm o maior apoio dentro do seu estado. Cerca de 80% de aprovação. Então, a pressão está sendo para que o PSD não embarque nessa canoa furada do Lula, mas embarque numa candidatura própria, provável, do Ratinho Júnior, tá bom? Pessoal, é isso, tá? Eu peço desculpas, mas eu não ia deixar sem conteúdo. Como vocês estão vendo, tô parado no meio do nada, Tô aqui, ó, entre São Paulo e entre Minas Gerais, já em Minas Gerais. Então, tô na beiraba, lugar bom demais, mas eu parei para conversar com vocês aqui, tá bom? Se gostou, curte, compartilha, manda para mais pessoas. Desculpa o barulho, o formato, mas assim, é do jeito que dá, tem horas, tá bom? Obrigado, fica com Deus e até o próximo editorial.